Quando a gente fala de mente, o que Deus quer é a mente, Deus quer falar a nossa mente, é uma referência direta ao nosso córtex pré-frontal, que fica nessa região aqui. Quando você vai lá no Antigo Testamento, há uma ordem de Deus aos pais que inculquem a lei de Deus na mente dos seus filhos. E as atarás na sua mão direita, e também te serão por frontais entre os teus olhos, é o que diz a Bíblia. O que é o frontal entre os olhos? Córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro, onde nós temos o nosso discernimento, raciocínio, força de vontade, espiritualidade. Aquilo que nos dá capacidade de tomar decisões é o córtex pré-frontal, que fica basicamente aqui, ó, nessa região do lóbulo frontal. É aqui que está o nosso filtro moral, por exemplo. O que nos dá a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado é o nosso córtex pré-frontal. Se não tivéssemos esse órgão desenvolvido, nós não teríamos condições de definir o que é certo e o que é errado. Existem pessoas hoje que não conseguem discernir o certo do errado? Muitas dessas pessoas têm problemas sérios no seu córtex pré-frontal, porque é o órgão principal que Satanás ataca por meio da alimentação, por meio da música, por meio do que nós assistimos. Esse é o órgão onde acontece a batalha. Deus quer que tenhamos esse órgão bem robustecido. E Satanás quer que ele esteja bem enfraquecido. Porque é ele que nos dá o filtro moral e a força de vontade para tomar decisões. Agora, quantos aqui já fizeram exame de ressonância magnética alguma vez? Aquele tubo assim, né? Claustrofóbico. Colocaram uma pessoa dentro de uma câmara de ressonância magnética. Está meio clarinho, mas vocês conseguem ver a imagem aqui do cérebro? E vocês conseguem perceber que tem alguns pontos em laranja? Esses pontos em laranja é onde o cérebro está ativo, ok? O que vai acontecer aqui? Ah, obrigado, ficou bem melhor. O córtex pré-frontal, ele sofre um efeito quando nós estamos diante das telas, principalmente quando estamos assistindo coisas que mudam de planos em menos de 60 segundos de uma imagem para outra. Por exemplo, se eu estou olhando para o irmão ali, e depois eu vou olhar para a irmã aqui, vocês percebem que os meus olhos e o meu cérebro acompanharam toda a sequência de imagens, sim ou não? Até lá? Mas o que geralmente a televisão faz? Mostra ele, depois sem nenhuma ligação, mostra ela, e imagens, pensa num filme. Num filme são imagens que mudam de planos rapidamente, em menos de 60 segundos entre um plano e outro. Então a pessoa está abrindo uma porta, a câmera está na frente, depois atrás, depois do lado. Essas mudanças bruscas de planos, unido ao efeito da luminosidade, a gente não percebe, mas a televisão, a luz dela pisca numa velocidade tremenda. E nós não conseguimos perceber a olho nu. Esse fato dela piscar, essa intermitência constante da luz, unida a essa mudança de quadros rapidamente, causa um relaxamento no nosso córtex pré-frontal. É uma boa ideia? Olha isso daqui. O córtex pré-frontal é o que guarda o nosso discernimento moral, concordam? Certo? Quando eu estudei esse assunto, a gente está trazendo só um resumo. Isso aqui é para uma semana de oração inteira, viu? Olha o que acontece. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu percebi, a gente vai falar mais sobre isso amanhã à tarde. Por que muitas vezes eu assisti um filme em que uma pessoa estava matando a outra, mas a que estava matando era o herói do filme? E eu aprovava ou desaprovava a ação dela de assassinar alguém? Eu comemorava mais do que aprovava. Por quê? O próprio fenômeno fisiológico causava um relaxamento naquilo que me dá discernimento do que é certo e errado. Meu lóbulo frontal está desligado. E eu pergunto, vocês sabem em quanto tempo o nosso córtex pré-frontal, a palavra não é essa, mas o nosso córtex pré-frontal fica absolutamente relaxado quando estamos vendo um filme, uma série? Sabem em quanto tempo? 30 segundos. Então eles fizeram essa experiência. Colocaram um homem dentro de uma câmara de ressonância magnética e enquanto ele assistia o trailer do filme Alice no País das Maravilhas, foram monitorando a atividade cerebral dele. Aqui está o cérebro dele de perfil e aqui uma visão aérea. Aqui está o córtex pré-frontal. Perceba o que acontece no cérebro dele em 30 segundos. Veja, os pontos laranjas são onde está ativo, ok? Quando o ponto laranja some, é porque está inativa aquela região. Olha o que acontece em 30 segundos assistindo um trailer. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui, se eu não conseguir. Isso, obrigado. Começou a rodar. A gente consegue perceber a atividade cerebral aqui, como que os pontos se movimentam, onde há atividade. Ainda percebemos bastante atividade, inclusive aqui. Estamos chegando na metade do tempo e a gente já consegue ver alguma diferença nessa região aqui. Uma leve escassez de atividade, mas passamos dos 23 segundos. Veja como fica essa região. E ao nos aproximarmos dos 30 segundos, chegamos... Ô, irmão, obrigado, viu? Chegamos finalmente a 30 segundos e veja o que aconteceu em 30 segundos. Vocês conseguem ver os pontos laranja? Para onde eles foram? Em 30 segundos, o seu córtex pré-frontal está inibido. Sabe o que significa? Que ali pode ser veiculado o que for,
vai entrar automaticamente no seu subconsciente e vai começar a fazer parte dos seus valores, do seu caráter. Porque o seu filtro foi desligado. E agora tudo vai entrando. E amanhã à tarde eu vou mostrar para vocês como os filmes invertem os nossos valores de uma forma tão impressionante que a gente não percebe. E amanhã à tarde vocês vão ver, misericórdia, eu não acredito que eu defendi essas coisas. Por quê que a gente não percebe? Porque aquilo que nos dá a capacidade de perceber está o quê? Inibido. Em quanto tempo? 30 segundos. Luz intermitente, brilhando, piscando muito rápido e mudanças bruscas de plano, muito rapidamente. Você quer ver uma coisa interessante? O que é mais legal, assistir um sermão em vídeo ou assistir um filme? O que é mais legal? Pode falar. É lógico que o filme é mais gostoso. É mais agradável aos sentidos. Por quê? Alguém pode estar pensando, então não posso assistir nada na televisão, não posso nem assistir um sermão. Não posso mais assistir Novo Tempo, pastor, tal e tal. Não posso. Perceba uma diferença aqui. O pastor que está pregando naquele vídeo, ele está apelando para o seu raciocínio, seu córtex pré-frontal. É por isso que, para a gente, assistir um sermão em vídeo é como? Chato, tedioso, porque exige do seu córtex. Agora, os filmes apelam invariavelmente para suas emoções. Não há raciocínio nenhum. E amanhã eu vou mostrar algumas coisas assustadoras para vocês. E lembre-se que é só um super resumo que a gente poderia falar aqui durante uma semana inteira. Agora, há problemas muito maiores nisso daqui. Será que eu estou... Está congelada a imagem? Não, né? Está não? Foi. Olha qual é o problema maior disso aqui. O nosso córtex pré-frontal, ele precisa ser exercitado, certo? Existem algumas atividades para exercitar o córtex pré-frontal. Qual é uma das melhores atividades para exercitar o córtex? Leitura. Leitura. E o que o povo brasileiro menos faz hoje? Leitura. Não, o que menos faz, né? O que mais faz é assistir filme. E aí eu pergunto, o que é mais gostoso, humanamente falando? Ler a Bíblia ou assistir um filme bíblico? Entendem? Agora, amanhã à tarde, nós vamos falar sobre filmes bíblicos, porque eles não existem. Porque esses filmes não são bíblicos. Mas, Leandro, você está dizendo... Não, eu não vou dizer nada. Quem vai dizer são os produtores. Eles próprios vão dizer como é fácil enganar um cristão. É só colocar o nome de Jesus em qualquer produto que eles consomem. E amanhã à tarde eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar assustados com algumas coisas que vocês vão ver aqui. Então, veja, nós precisamos exercitar o córtex pré-frontal, porque é ele que nos dá a capacidade de tomar decisões corretas. Pensa comigo. Imagina que eu sou uma pessoa que vou na academia, malho todo dia, há muitos anos já. E aí o irmão Tennyson fala, Leandro, pega esse púlpito e leva ali para mim. Eu pergunto, eu vou conseguir fazer isso sendo uma pessoa treinada? Sim ou não? Facilmente. Agora, imagina, quer dizer, não imagina, é só olhar, né? Imagine que eu sou assim como eu sou mesmo. Magrinho e tal. O irmão Tennyson vai falar, pega esse púlpito aqui para mim. Eu pergunto, o púlpito é bem pesado, eu vou conseguir fazer isso? Não. Agora, e se eu tiver muita vontade de fazer, eu consigo? Com muita vontade eu consigo? Sim ou não? Eu vou mudar então, para a gente entender o conceito. Imagine que tem um carro aqui no estacionamento atrapalhando o meu. Se eu tiver muita vontade, eu consigo levantar esse carro e tirar ele da frente? Por que não? Além da vontade, precisa do quê? Força, treino. Então veja aqui o grande diferencial, a grande questão que Satanás coloca aqui. O córtex pré-frontal, ele precisa ser exercitado. Quando ele não é exercitado, e a gente gasta o nosso tempo em atividades que o mantém relaxado, como telas, e filmes, e séries, e desenhos, quando chega um momento de decisão, precisamos tomar uma decisão, a gente tem muita vontade de tomar a decisão certa. Mas vontade não é suficiente, o que mais precisa? Força. E é aquele momento que o cristão fala, eu quero, irmão, mas eu não consigo. Por quê? O córtex não está exercitado. Não vai tomar a decisão certa, não adianta. Então nós precisamos exercitar o córtex pré-frontal. Sabe por quê, irmãos? Isso é importante. Está chegando um tempo que a gente vai ter que tomar uma decisão de vida ou morte. Vocês sabem disso. E quando esse tempo chegar, a gente sabe que Satanás vai personificar Cristo. Não sabemos disso? Sim ou não? Sim. E quando esse tempo chegar, muitos de nós, sabendo que é Satanás, vão querer decidir contra ele, mas não vão ter o quê? Força. Porque não exercitaram o seu córtex pré-frontal por meio do estudo da palavra, por meio da comunhão com Deus diariamente e por meio de se abster de atividades, de alimentos, de bebidas, de músicas que entorpecem e enfraquecem o córtex pré-frontal. Aqui é o campo de batalha, é aqui na nossa mente. Porque o diabo, ele é tão astuto que ele vai levar muito cristão à perdição dentro da igreja.
cheio de cargos, cheio de estudos bíblicos, cheio de batismos no seu currículo, mas vai se perder. Porque o inimigo sabe que o campo de batalha não é esse piso aqui. O campo de batalha acontece aqui dentro, mesmo que seja nesse piso aqui. Querem ver uma coisa? Vocês sabiam que produtores de cinema não assistem filmes? Sabiam disso? Quando um produtor vai produzir um filme que ele quer que seja um sucesso, ele passa um longo período sem assistir nada. Sabe por quê? Olha como é simples. Eu moro na zona rural, lá no Espírito Santo. A instituição que eu trabalho fica do lado do sítio onde a gente mora. E todos os dias eu saio da minha casa e vou caminhando pela estrada para chegar no meu trabalho. Eu pergunto, cada um aqui pode ter imaginado uma estrada diferente? Sim ou não? Cada um aqui pode ter imaginado a minha casa, na roça, acho que é de madeira a casa dele. A estrada que ele passa, uma estrada de terra. Alguém pode ter imaginado uma mata do lado. Ou seja, enquanto eu contava essa história, cada um estava exercitando a sua criatividade, a sua imaginação. Agora, o que o filme faz? Ele entrega pronta a história, ele entrega pronta as cenas, não permite que você exercite isso daqui. Por isso, produtores de filmes não podem assistir filmes, porque isso destrói a capacidade de criatividade deles. Isso é muito conhecido, inclusive, viu? Olha outra questão. Nós perdemos a capacidade de concentração. Sejam sinceros comigo. Se eu não estivesse usando slides, seria a mesma coisa? Sim ou não? Não. Deveria ser a mesma coisa? Sim. Mas nós, hoje, perdemos a capacidade de concentração a tal nível que hoje a gente precisa usar estímulos visuais para manter as pessoas o quê? Concentradas. Se eu estivesse aqui só pregando, fazendo seminários sem slide nenhum, era totalmente diferente. Mas não deveria ser. Porque nós não temos mais a mesma capacidade de nos... É simples. Olha para o Instagram. Olha para o Facebook. Que a gente vai arrastando aquela tela o dia inteiro. A gente reflete em quantas coisas ali? Nada. Só vai sendo bombardeado de informação, sem se concentrar em nenhuma delas. E hoje tem o famoso textão, não é? Quando um amigo seu te manda um textão, o que você faz? Eu não vou ler isso aqui não. Não é assim? Então a gente vai perdendo a capacidade de se concentrar em alguma coisa, porque é tudo muito rápido. Isso se reflete em várias áreas da vida. Nós também perdemos a capacidade de retenção. Irmãos, olha só. O nosso cérebro tem uma capacidade infinita de processar informação. Mas de armazenar informação, o cérebro tem uma memória limitada. E muitas vezes, eu não consigo, eu preciso decorar aqui um texto bíblico, eu não consigo, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando velho? Muitas vezes, sabe o que está acontecendo? É porque a sua memória está lotada, está sobrecarregada, não cabe mais nada. De tanta informação que a gente recebe o dia inteiro, é filme, é série, é outras formas de mídia, é Instagram, Facebook, Telegram, é TikTok. Isso vai sobrecarregando o cérebro da pessoa de tal forma que quando ele precisa de algo útil, não tem o quê? Espaço. Não consegue mais memorizar nada. Então, se você tem um balde que está cheio até a tampa, para você colocar alguma coisa dentro, você tem que fazer o quê? Você tem que esvaziar. E esse é um apelo que eu faço em todos os lugares por onde eu passo. Esvazia sua mente dessas coisas, porque senão o Espírito Santo, você vai estudar a sua Bíblia 4 horas por dia. 4 horas por dia. Sabe o que vai acontecer com esse conteúdo? Nada. Não vai fazer a menor diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ler, mas aqui não tem o quê? Espaço. Não retém. E é esse momento que a gente vê a figura de Laodiceia. Eu estou rico, abastado, não preciso de nada, porque eu estudo a Bíblia 4 horas por dia. E não sabe que é o quê? Cego. Não está vendo que aquilo que o Espírito Santo está tentando colocar na sua mente está escorrendo pelas laterais, porque o balde está cheio. Não cabe mais nada. Então nós precisamos esvaziar esse balde, digamos assim. Outro problema. Por causa disso, a gente tem uma necessidade constante de estímulos. Tudo é muito tedioso para essa geração hoje, sim ou não? Tem que ter estímulos visuais, auditivos. Então vamos fazer um programa de jovens. Tem que ter luz piscando. Tem que ter fumaça, tem que ter alguma coisa. Por quê? É uma necessidade que foi criada. O nosso córtex, o nosso cérebro, ele fica dependente de estimulação artificial. Senão ninguém aguenta mais. Outro problema, e aí está relacionado. A gente começa a perder o prazer nas coisas simples. Tudo tem que ser um show. Tudo tem que ser algo pirotécnico. Senão a gente não sente mais prazer. Por que isso acontece fisiologicamente? Amanhã de manhã eu vou explicar um pouco dessa questão da dopamina, a desregulação da dopamina, o que acontece, por que a gente perde o prazer pelas coisas simples, a gente vai perdendo o prazer gradativamente pelas coisas, e muitas dessas pessoas vão parar aonde? Depressão. Não sente prazer em nada. E aí ela vai até um psiquiatra. E o que o psiquiatra vai fazer? Tome remédio, ou seja, uma substância física para algo que é, muitas vezes, emocional. Psicológico. Faz sentido isso?
Então, a gente tem que ver o que está no nosso dia a dia que está nos atrapalhando na nossa carreira cristã. Não só cristã, social também. Outro problema, perda de interesse pela oração. A oração exige concentração? Sim. Então, quando a gente perde a capacidade de se concentrar, a gente não consegue mais orar. Eu recebo centenas de mensagens de jovens, de adultos do mundo inteiro, e muitos falam, Leandro, eu não consigo, eu me ajoelho para orar, vem na minha cabeça um filme, uma série, vem na minha cabeça alguma coisa, aí a mamãe leva no médico, o médico vai falar assim, ele é hiperativo. Realmente ele é hiperativo, mas ele não nasceu assim. Foi o que foi dado para aquela criança. O que ela come, o que ela assiste, o que ela ouve, que está causando essa hiperatividade. Então as pessoas não conseguem mais se concentrar na oração. E hoje temos uma dificuldade muito grande. Tem muitas igrejas hoje que não conseguem ficar 5 minutos em oração silenciosa sem colocar uma música no som. Sempre tem que ter algum estímulo externo. E nós precisamos de mais silêncio, irmãos. O mundo está muito barulhento. E a oração é um momento de paz, de silêncio e de concentração total em Deus. Nada deve distrair o nosso cérebro nesse momento. Outro problema, perda de interesse pelo estudo da Bíblia. Vocês já ouviram falar que os filmes bíblicos e as novelas bíblicas têm atraído muitas pessoas à Bíblia? Amanhã a gente vai ver o que os produtores falam. Na verdade, irmãos, o efeito foi contrário. Sabe por quê? Você viu a quantidade de filmes e novelas bíblicas que são produzidos nos últimos anos? E você já viu uma geração mais fraca de Bíblia do que essa? O que acontece é que essas coisas não levam pessoas da Bíblia, afastam pessoas da Bíblia. Sejamos sinceros, o que é mais gostoso, estudar a Bíblia ou assistir um filme bíblico? Aquela hiperestimulação do filme bíblico, depois daquilo, uma pessoa abre essa biblinha com uma letra pequenininha do jeito que é, vai ter paciência para estudar a Bíblia? Então essas coisas afastam as pessoas da Bíblia, nós precisamos estar atentos. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o que os produtores andam dizendo a respeito. Então, tudo bem. O que eu tenho que fazer para não ser enganado então por Satanás nesse campo de batalha que é a mente? Jesus disse, a base de tudo é essa aqui, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então temos que permanecer em Cristo e estar atentos àqueles cupins, as raposinhas, os parasitas que estão no nosso dia a dia, roubando a nossa energia espiritual. Tem mais um detalhe. A irmã White escreve que nós não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Quem é que vai fazer esse trabalho? Deus não vai fazer isso. Então, por mais que eu estude a Bíblia, por mais que eu ore, enquanto eu não afastar do meu dia a dia aquelas coisas que não são de Deus, eu não vou avançar. E é esse momento que entra a Laodiceia, porque estuda muito a Bíblia, então acha que está tudo bem, quando na verdade não está recebendo nutrição nenhuma. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás, escreveu a irmã White, devem guardar bem as vias de acesso à alma. Quais são as vias de acesso? Os sentidos, especialmente os nossos olhos e ouvidos. Devem esquivar-se de ler, de ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Veja que a irmã White é muito mais profunda. Ela não está dizendo, evite tudo que for impuro. Ela está dizendo, evite tudo que possa sugerir. Por que isso? É simples, quer ver uma coisa? Imagina a cena de uma família sentada na sala para ver um filme. E ali tem crianças. Enquanto o filme começa uma cena ali que parece que não vai terminar bem não, e tem criança na sala. O que o povo faz? Misericórdia, cadê o controle remoto? Desliga esse negócio, pula que o negócio está ficando quente, tem criança na sala. É assim ou não é? Eu pergunto, desligar resolve? Por que desligar não resolve? Porque o diabo não espera que você veja a cena. Sabia disso? Se você vê, melhor para ele. Mas para ele é suficiente. E o que ele quer é gerar um estímulo. Como é que você sabe que aquela cena pode não terminar bem? Como é que você sabe? Porque alguma coisa sugeriu. Sim ou não? Alguma coisa sugeriu. Então, no momento que você desliga a televisão, o teu cérebro, ele continua a cena por si. Porque o estímulo foi gerado. E o teu cérebro já imagina o que vai acontecer. E ele conclui a cena. Por isso, Ellen White fala, cuidado com coisas que possam sugerir pensamentos impuros. Irmãos, eu recebo tantas mensagens. E vocês querem saber, de cada 100 mensagens que eu recebo, eu posso dizer que 80 são do mesmo problema. Sabe qual? Pornografia. E esse mundo está cheio de estímulos. Temos que cortar esses estímulos no nosso dia a dia. Qualquer coisa que possa sugerir. Alguns anos atrás, na cidade de Parma, na Itália, numa universidade, estava sendo feita uma pesquisa com macacos, estudando o cérebro dos macacos. Eles ligaram aqueles eletrodos no cérebro dos macaquinhos e registravam a atividade cerebral deles enquanto desenvolviam algumas atividades. Entre elas, os cientistas puseram alguns amendoins espalhados numa mesa e os macacos presos, eles tinham que esticar o braço para pegar um amendoim.
Quando o macaco esticava o braço para pegar o amendoim, um grupo de neurônios era disparado, era ativado no cérebro dele e ativava um sinal sonoro no computador. Então eles pensaram, bom, esses neurônios devem estar relacionados à coordenação motora dele, porque toda vez que o macaco estica o braço, esses neurônios são ativados. E então soava um alarme no computador. Tudo bem, eles continuaram o estudo, mas um dia um dos cientistas entrou na sala para limpar a sala. O cientista se agachou e pegou um amendoim. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu o sinal sonoro no computador. Ou seja, um grupo de neurônios específicos se ativou quando ele pegou o amendoim. Mas eu te pergunto, os eletrodos estavam ligados no cérebro de quem? Do macaco. E o cientista foi de novo, e o macaco olhando para ele. Aquilo ali assustou os cientistas e a pesquisa foi para uma outra direção. Então, certa vez, colocaram um homem dentro de uma câmara de ressonância magnética e mostraram para ele algumas fotos de pessoas tristes, com raiva, assustadas, e disseram assim, repete tudo que você está vendo, faz com o seu rosto. Ele fazia, monitorar a atividade cerebral. Agora nós vamos mostrar as mesmas fotos, as mesmas, mas você não faz nada, só observa, não mexe o rosto. Sabe qual foi o resultado do registro da atividade cerebral dele? Exatamente o mesmo. Como se ele estivesse repetindo. Os cientistas chamaram esses neurônios de neurônios espelho. E para esses neurônios espelho, ver uma pessoa fazendo uma atividade e estar fazendo é a mesma coisa. Querem ver uma coisa? Imagine um grupo de mulheres assistindo um filme romântico. E ali tem uma mulher que está sofrendo muito por amor. O que essas meninas fazem? Elas sabem que o filme não é de verdade? Sabem. Por que elas choram? Neurônios espelho. Porque os neurônios espelho, ver a pessoa passando por aquilo e você estar passando, é a mesma coisa. É claro, a exteriorização muda de pessoa para pessoa. Tem mulher que não chora. Mas a tristeza... Você já se perguntou por que você fica profundamente triste por uma coisa que você sabe que são atores simulando? Neurônios espelho. Querem ver os homens? Os homens, quando estão assistindo um jogo de futebol, como é que eles fazem? No final do jogo, eles estão tão cansados quanto os jogadores, de tanto gritar, toca, chuta, cabeceia, briga com o juiz e tudo mais. O que é isso? Neurônios espelho. Porque para os seus neurônios espelho, você assistir a um jogo de futebol e você estar jogando é a mesma coisa. Claro, alguns exteriorizam de formas diferentes. Por exemplo, a minha mãe, no tempo que a gente assistia essas coisas, a minha mãe nunca assistia jogo de Copa do Mundo. Por quê? Ela não era como eu, meu irmão e meu pai, que gritava, que pulava. Mas aqui dentro, ela ficava como? Angustiada. E aí eu pergunto, irmão, sejamos sinceros, a gente está ganhando quanto mesmo? E tem gente que se mata, literalmente, aí fora. Chora, porque o time perdeu. Briga com outros. Que nível que nós estamos chegando? O que está acontecendo com o nosso córtex pré-frontal? Então veja, ver e fazer é a mesma coisa. Por isso que a serva do Sr. Ellen White escreveu o seguinte, é uma lei do espírito humano que pelo contemplar nós somos... Isso é uma lei. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês, guarda isso. Isso vai ser importante para vocês para o resto da vida. Aquilo que vocês estão assistindo está moldando o caráter de vocês. Vocês estão se tornando aquilo que vocês estão assistindo. Ah, Leandro, mas eu não percebo, mas o diabo sabe como o corpo funciona. E amanhã eu vou mostrar para vocês à tarde como que nós muitas vezes defendemos valores anticristãos sem perceber. Córtex pré-frontal. Nós estamos sendo moldados pelo que nós estamos assistindo. Hollywood não é uma indústria de entretenimento. Aquilo é uma indústria de doutrinação. E amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, você acha que Jesus conhecia o conceito de neurônios de espelho? Você acha que ele conhecia? Conhecia perfeitamente. Ele criou, na verdade, né? E um dia ele disse o seguinte, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que se alguém atentar numa mulher com pensamento impuro, o que aconteceu? Por que Jesus disse isso? Porque quando um homem se concentra numa mulher e começa a ter pensamentos impuros, no seu corpo, as reações orgânicas e químicas são idênticas, não, né? Num nível inferior, mas são similares ao que acontece quando ele está praticando o que ele está pensando. Sim ou não? Jesus sabia disso. Porque para os nossos neurônios de espelho, ver uma pessoa fazendo algo ou estar fazendo algo é a mesma coisa. E é dessa forma, com essa observação, que nós somos o quê? Transformados. Nos tornamos como ela. Ah, Leandro, mas eu assisto filmes violentos, quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa violenta? Pode ser. Mas Satanás não precisa ir a esse extremo. Se for, é bom para ele. Amanhã eu vou mostrar para vocês qual é a sutileza. Como é que ele inverte os nossos valores facilmente por meio dessas coisas que temos visto. Então o apelo de Deus para nós é esse. Não ponha a coisa má diante dos seus olhos. Não faça isso. Sabe por quê? Porque se nós fizermos isso, Deus disse, Ele não vai nos proteger. Aqueles que voluntariamente vão para o terreno de Satanás, não podem contar com a proteção de Deus.
A irmã White escreve que essas pessoas, eu estou falando de pessoas que têm conhecimento e luz, está claro isso? Como nós temos. Essas pessoas, quando se aventuram a entrar no terreno do diabo, inclusive por meio do que estão assistindo dentro de casa, Satanás há uma luta intensa para agarrar aquela alma, porque ele sabe, ela escreve, que essas pessoas se aventuraram a entrar no terreno proibido e perderam a proteção do seu Criador. O que você está assistindo na sua casa? Quem você está convidando para estar dentro do seu lar por meio das suas telas? É uma reflexão que eu quero que a gente faça nesse final de semana. Mas eu não quero só uma reflexão, porque de reflexão a gente está cheio. Sabe o que vai me deixar verdadeiramente feliz, irmãos? É mudança de vida. Porque entender isso é simples. O que é difícil? É fazer. Difícil é voltar para casa e ver aquela pilha de DVDs e dizer, não quero nunca mais. Mas, Leandro, você não sabe como é difícil. Não sei? Amanhã à tarde vocês me cobram que eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal com essas coisas. Eu sei que a luta não é pequena, mas eu sei de outra coisa também, que existe vitória em Cristo Jesus, para aqueles que se submeterem a Ele. Então o apelo a nós agora é o mesmo de Josué. Siga o Senhor, sirva ao Senhor, mas ao mesmo tempo, tire da sua casa os deuses, os ídolos, e assim o Espírito Santo terá acesso à sua casa, à sua mente, para fortalecer então seu córtex pré-frontal, para que possamos tomar decisões corretas hoje. E quando chegar o grande momento de decisão final, nós estaremos prontos, fortalecidos, exercitados para tomar a decisão ao lado de Cristo, ainda que nos matem. Amém?